Vamos ficar de pé nessa noite. A Bíblia nos ensina que todo aquele que tem fôlego, vamos adorar o Senhor nessa noite com grande alegria. Aleluia. Louvado seja o nome de Deus. É bem difícil, Senhor, a gente às vezes ouvir acusações do tentador. Lembrança do passado vem de quem me faz separar, ou mesmo palavras de alguém que não quer a gente acreditar. Força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás. Pois Cristo na cruz tudo já venceu e sabe que Deus não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em Jesus, cuja vida completa está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão investidas do rio tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, em Senhor. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Deus, tu és maravilhoso. Glória a Deus. Aleluia. Cante comigo. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente às vezes ouvir acusações do tentador. Lembrança do passado vem de quem me faz separar, ou mesmo palavras de alguém que não quer a gente
lado, diga, irmão, se a tua vida, diga, se a tua vida foi entregue para Deus, diga, não te preocupe. Diga, Deus cuida de tudo. Pergunta para ele, você acredita que Deus cuida de tudo? Diga para ele, você acredita se Deus cuida de tudo? Só que acredita, diga glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Diga, Deus cuida de mim. Diga, Deus cuida de mim. Aleluia. Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Cante. Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não amo sozinho. Não estou sozinho, você. Eu sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, você. Deus cuida de mim. Ei. Se na vida não tem direção, é preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que te ama e Ele quer te dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Oh, Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, você. Eu sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, você. Deus cuida de mim. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Tem uma salva de palmas para Deus nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Abra comigo sua Bíblia no livro no Evangelho de João, capítulo de número 18.
41 e 42. Versículo 35, capítulo 18. Lucas, Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo de 18, versículo de número 35. Os que acharam que Deus deu glória a Deus. A palavra de Deus vai nos dizer dessa forma. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, e estavam os cegos sentados junto ao caminho, mendigando. E ouviu passar a multidão e perguntou o que era aquilo. E disseram eles: Jesus, o Nazareno, está presente. Versículo de número 41 diz assim: dizendo ele: o que queres que eu te faça? E ele respondeu: Senhor, que eu veja. E Jesus disse: vê, a tua fé te salvou. Diga comigo: Jesus disse. Diga: Jesus disse. Diga: vê, a tua fé te salvou. Sente-se em nome de Jesus. Curve sua cabeça, Senhor Deus. Pai querido, nessa noite, diante da tua presença, e diante, Pai querido, aleluia, dos serafins que estão diante ao teu trono, serafins esse que Isaías, Pai querido, nos declarou, aleluia, que eram verdadeiramente anjos que te adoravam. E assim, Senhor, nessa noite, com a adoração da tua igreja, que nós possamos, Senhor, aleluia, reunir essa adoração com a adoração dos santos, e que o teu nome nessa noite seja verdadeiramente glorificado, Jesus da glória. Te pedimos, Espírito Santo de Deus, fica conosco, nos manda, Senhor, a tua palavra por intermédio da revelação do teu conhecimento, não do conhecimento físico ou do conhecimento humano, porque estamos nessa noite para ouvir a tua voz. Nos ensina, Espírito Santo, abençoa, em nome do teu filho amado Jesus. E todos que creem comigo digam amém. Uma salva de palmas para Jesus. Temos um texto muito conhecido da igreja. E que texto é esse? Texto esse escrevido nada mais, nada menos, o autor, o próprio Lucas. Lucas, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que assim como os outros evangelhos, também nos narra a história de Jesus Cristo. Hoje eu quero tematizar a nossa doutrina nessa noite. Eu quero trazer um tema: vitória por perseverança. Esse é o tema da nossa doutrina. Diga comigo: vitória por perseverança. Olha para o irmão que está do seu lado, diga para ele: vai continuar ou vai desistir? Glória a Deus. Vai persistir ou vai desistir? Nós temos um texto que vai nos narrar uma história, aleluia, por um homem que não tem nome, mas ele é conhecido biblicamente dentro dos evangelhos como Bartimeu. Diga comigo: Bartimeu. Entenda? Bartimeu é uma palavra, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Timeu é um nome hebraico, mas Bar também é outro nome hebraico, e o significado do nome Bar é filho. Diga comigo: filho. Diga: filho. Então diga comigo: Bartimeu
Bartimeu significa filho de Timeu. Esse é o significado do nome Bartimeu, filho de Timeu. E quem é Timeu, irmãos? A Bíblia vai nos narrar a história de seu filho. Seu filho, aleluia, que é apresentado na Bíblia como o cego de Jericó. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia vai nos narrar o texto, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E o texto, aleluia, o texto nos mostra, aleluia, glória a Deus, que quando Jesus passa em Jericó, a Bíblia nos mostra, aleluia, glória a Deus, que uma grande multidão já passava com ele. Aonde Jesus estava, sabemos a história, conhecemos isso, que uma multidão lhe prescindia. Não uma multidão de adoradores, ou uma multidão, aleluia, glória a Deus, de pessoas que queriam verdadeiramente, aleluia, estar ali. Como eu disse aqui já uma vez, aleluia, glória a Deus, no meio da multidão havia dois tipos de pessoas. Diga comigo, no meio da multidão. Diga, no meio da multidão havia dois tipos de pessoas. Diga comigo, a primeira classe de pessoas eram os curiosos. Diga, a segunda classe eram os necessitados. A Bíblia nos fala acerca dos curiosos e como eram os curiosos, mesmo Germano. Os curiosos eram aqueles que iam para assistir, eram aqueles que não tinham objetivos em sua vida. Eles seguiam Jesus porque viam, aleluia, os milagres acontecendo. Eles seguiam Jesus porque sabiam que Jesus ia dar de comida para eles quando eles tivessem fome. Eles seguiam Jesus, aleluia, glória a Deus, porque eles sabiam que a providência, quando eles precisassem, ia vir de Jesus. Eles viam as pessoas recebendo milagre. Eles viam as pessoas, aleluia, glória a Deus, recebendo a vitória. Eles viam as pessoas recebendo, aleluia, as bênçãos. Diga comigo, mas eles apenas viam. Diga comigo, mas eles apenas viam. Porque eles iam de curioso. Mas no meio da multidão havia os necessitados. E quem eram esses, bispo Germano? Eram aqueles que diziam, Jesus vai passar, pois eu vou lá, porque eu sei que se Jesus está lá, então meu milagre vai acontecer. Eu sei que se Jesus está lá, então eu sei que eu saio daquele lugar com a minha vitória. Se Jesus vai estar lá, eu sei que eu saio daquele lugar com a minha resposta. Esses eram os necessitados. Pergunta para o irmão que está do seu lado: em que grupo você está? O grupo dos curiosos ou o grupo dos necessitados? Existe uma diferença, bispo Germano, existe. A diferença é que no grupo dos curiosos eles vêm para assistir. Sabe aqueles tipos de crente que vem para a igreja só para assistir culto e não recebe nada? Entra na igreja vazia e sai mais vazio do que entrou. Entra na igreja, vê um marchando, outro sapateando, outro falando em língua, outro adorando, outro recebendo, e nada acontece na vida dele. Por que eles me chamando? Porque ele é apenas telespectador, ele é apenas, aleluia, ocupante de cadeira. Mas a outra parte dos necessitados é aqueles que olham para a multidão, rompem a multidão, grita, chama a atenção de Deus, e Ele é que dá a resposta. Aleluia. Os telespectadores vêm para a presença de Jesus e ficam caladinhos. Os telespectadores, eles vêm, aleluia, para a presença de Jesus e ficam como? Calado. Porque eles não têm objetivos. Mas eu não quero falar dos dois grupos nessa noite. Eu quero falar de uma pessoa que nem estava em nenhum desses grupos, mas ele ousou romper a multidão desses dois grupos. Seu nome a Bíblia não dá, mas seu título: cego Bartimeu. A história é linda.
aleluia, glória a Deus, com Naamã, aleluia, para a Síria. Um homem forte, um homem que ia para a guerra, batalhava no Império de Roma. E todas as vezes que ele ia, ele trazia vitória. Mas um dia, o filho, aleluia, a esposa de Timeu engravida. E quando a gente não tem nada a perder na batalha, a gente nem liga, é assim. Eu não tenho nada a perder, tu nem aí, é assim. Mas agora ele não tinha, aleluia, agora ele tinha um objetivo. E qual era o objetivo, Bispo Germano? Chegar em casa vivo. Mas nós estamos falando em guerra. A guerra, aleluia, ele traz 50% da certeza de que você volta para casa. Você sabia disso? Toda pessoa que vai para a guerra, aleluia, glória a Deus, ela tem 50% de certeza que ela volta para casa. E o outro 50% disso que já não é dúvidas. É dúvidas, e que dúvidas? Nos momentos mais difíceis, ele olha e pensa, eu vou morrer. Ele olha e pensa, eu vou perecer. Por que, Bispo Germano? Porque uma batalha travada é difícil de vencer. É ou não é assim? Mas para você que está atravessando essa batalha, você que está atravessando essa luta, Deus toca o meu coração para te dizer nessa noite que você não se preocupe, porque Deus está na batalha com você. Você sairá, aleluia, dessa batalha invicto. Pode até ter marcas, mas Deus está dizendo: você vai vencer essa batalha. Diga isso para o irmão que está do seu lado. Diga para ele: você vai vencer essa batalha, irmão. Diga: te preocupa não, a vitória é nossa. Diga para ele: a vitória é nossa, pelo sangue de Cristo Jesus. Mas um dia Timeu resolve abandonar o Império Romano. E Timeu já tinha visto muitas coisas. E acredita-se a história de Timeu, que os soldados foram até a casa de Timeu. E quando chegaram lá, mataram Timeu. Mataram, aleluia, sua esposa. Mas o Império Romano não podia tentar contra as crianças sem uma ordem, sem um mandado. E viram aquela criança vendo toda a chacina, vendo todo o acontecimento, aleluia, deles matando seus pais. E a história vai nos dizer que eles cegam os olhos do Bartimeu. Eles cegam os olhos do filho de Timeu. Naquele exato momento, eles não tiraram só a família de Timeu. Naquele exato momento, eles não tiraram, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, o direito, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, de Bartimeu. Eles tiraram, bem dizer, a vida de Bartimeu, é ou não é? Porque naquela época, aleluia, o cego não tinha vida. O cego vivia uma vida, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, miserável. O cego vivia desprezado. O cego vivia, aleluia, glória a Deus, de qualquer jeito. Todos os dias ele ia para a calçada, aleluia, pedir esmolas. E tem gente que reclama das coisas dentro de casa, né? É, mano. É assim. Às vezes a gente reclama por tão pouco. Já parou para imaginar isso? E quando você reclama que teu filho é danado, tem mãe chorando porque o filho está preso, porque o filho está morto. E quando você chora pelo marido, aleluia, que te dá dor de cabeça, tem mulheres de luto por causa dos seus maridos. Pense bem. Deus não quer que você reclame. Deus quer que você interceda. O que você não entendeu ainda sobre a tua vida, querido, é que a vitória não depende dos outros. O preço que tem que pagar é você. Deus te fez capacitado para passar por essa batalha. Deus não dá uma batalha que um soldado não possa suportar. Aprenda isso. Eu aprendi
uma teologia que as melhores missões, diga comigo, as melhores missões, diga as maiores missões, é dada aos melhores soldados. As maiores missões são dadas aos melhores soldados. Se é uma missão impossível para você, é porque Deus sabia que você era um bom soldado capaz de passar por tudo isso. Acredita nisso? Você é capaz de passar por tudo e um pouco mais ainda. Mas a Bíblia vai dizer que certo dia Bartimeu, ele estava mendigando no caminho. E sabemos que naquela época as pessoas que mendigavam não poderiam estar em qualquer lugar. Elas tinham que ficar em locais isolados. Então ele sabia que aquele dia era um dia diferente. Por que, bispo Germano? Como é que ele sabia que aquele dia era um dia diferente? Porque ele ouviu uma multidão passando. E na hora que ele ouve a multidão passando, ele se levanta e ele faz a seguinte pergunta: o que é que está acontecendo aqui? Eu imagino ele dizendo, conjectura ele dizendo: não é de costume essa rua de gente passar. O que é que está acontecendo aí? Me diga o que é que está acontecendo aí. E a Bíblia vai nos dizer que alguém olha para ele e diz: é Jesus, o Nazareno, ele está passando. Entenda? Aprendi biblicamente que a fé ela vem pelo, e ele era cego, não era surdo. Então ele escutava. Ele ouviu falar que era Jesus. E se ele ouviu falar que era Jesus, aleluia, ele sabia a oportunidade que ele tinha, aleluia, naquele momento. Ele sabia a oportunidade que ele estava tendo naquele exato momento. E aí, bispo Germano, e ele começou a clamar, até que alguém se levanta e diz: ei, para de aleluia, de clamar. Ele está longe, ele já não te escuta mais. Mas a Bíblia vai nos declarar dizendo que quanto mais as pessoas falavam, mais ele clamava. Quer vitória? Aprende a persistir. Desiste não. Desistir é para os fracos, e Deus sabe que você não é fraco. Desistir é para os derrotados, e Deus não levantou você para ser derrotado. Deus te escolheu para que você fosse mais que vencedor em Cristo Jesus. Entenda isso. Diga isso para o irmão está do seu lado. Diga: você, diga, é mais que vencedor em Cristo Jesus. Você crê nisso? Crê nisso? Você não é só vencedor, você é mais que vencedor. Essa vitória vem pela persistência. Pela persistência. Pela persistência. Persiste na oração. Persiste no preço que você está pagando. Você vai ver que não vai ser em vão, porque a resposta vai vir. Você vai ver que a resposta ela vem. Diga para o irmão: diga, persiste. Diga: só muita gente vai se levantar para querer ver você parar, irmão. Mulher, para de orar por esse homem. Desiste. Mas Deus não quer que a gente desista. Ele quer que a gente persista. Porque o diabo quer que, porque já parou para imaginar por que o diabo quer que você pare? É porque ele sabe que você é vitorioso, é porque ele sabe que a vitória é tua, é porque ele sabe que Deus já determinou a tua vitória. E ele não quer que você chegue na sua
sua vitória. Aí ele bota na sua cabeça para você desistir. Mas Deus está dizendo nessa noite que a vitória, aprenda a persistir. Foi muita gente dizendo: para, ele já está longe, desiste, ele não vai te ouvir. Mas a Bíblia diz que quanto mais tentavam calar, mais ele adorava. E sabe o que foi que aconteceu? Diga comigo: Jesus parou. E quando Jesus parou, Jesus disse: chama quem grita aí. Mas Senhor, está todo mundo falando, mas tem alguém gritando. E quando chegam até a presença dele, Jesus olha para ele e diz assim: ei, o que queres que eu te faça? Imagina Deus agora diante de você, dizendo assim: ó, o que queres que eu te faça? Fala, só fala. Não precisa rodar, não. Não precisa, aleluia, pular, não. É só falar. Fala o que queres que eu te faça. Imagina Jesus agora na tua frente. Fica de pé aqui. Fica de pé. Imagina, fecha os teus olhos. Imagina agora Jesus na tua frente. Esquece a multidão. Esquece a dificuldade que te trouxe até esse momento. Esquece a luta que te trouxe até esse momento. Assim diz o Senhor: conta somente com a minha voz. Imagina você nesse exato momento diante de Deus. E Deus está olhando para você dizendo: o que queres que eu te faça? Eu vou orar. E quando eu estiver orando, você vai falar para Deus o que é que você quer que Ele faça na tua vida. E eu vou determinar, viu? Eu vou profetizar. Eu vou profetizar que até domingo você tem a resposta de Deus desse culto de hoje. Eu quero ser boca de Deus e vou profetizar sobre a tua vida. Orecalabassura bicalabassura bicandala. Orevassura bicandala. Ai, ouve a sura bicandala. Ai, ouve a sura bicandala. Deus está dizendo: que queres que eu te faça? Abre a tua boca agora, fala. Abre a tua boca agora e fala para Ele. Fala. Fala para Ele o que você está querendo que Deus faça na tua vida agora, agora. Olha aquela basura bicando lá, é basura bicando, é instantâneo que Deus tem para a tua vida, é instantâneo, porque a Bíblia nos ensina que o cego Bartimeu olhou para ele e disse: Senhor, que eu veja. Jesus olhou e disse: vê, a tua fé te salvou.
e dê uma salva